tema da mensagem dessa noite é 40 dias de jejum e oração por salvação de vidas. É aquilo que começamos a falar hoje cedo. Começamos no momento dos avisos e dissemos que hoje à noite nós traríamos mais detalhes e informações. Nós já convocamos os irmãos para um jejum de 21 dias. E hoje nós queremos convocar os irmãos como igreja para um jejum de 40 dias. Seria o caso de você perguntar, por que 40 dias? Bem, não há nada de místico no nome, no número, mas foi o tempo que o Senhor trouxe ao meu coração. E nós vamos meditar sobre um texto que tem a ver com 40 dias. E existem inúmeros outros que falam sobre 40 dias e poderíamos citá-los, mas vamos citar alguns poucos relacionados a esse tema. Durante 40 dias Moisés esteve com o Senhor no monte, onde ele recebeu a lei e os 10 mandamentos. Está em Êxodo 24, a partir do verso 12, ali é 12 e 18. O Senhor chamou Moisés, estava no monte Horebe, e o Senhor pediu que ele subisse ao monte para receber aquilo que ele tinha para dar ao povo. Bem, o texto diz: disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Foram 40 dias e 40 noites em jejum absoluto. Depois, os irmãos sabem que quando Moisés desceu do monte, ele quebrou as tábuas. Nós vamos ver isso no outro texto logo a seguir. Então ele teve que subir outra vez ao monte, seguindo a orientação do Senhor, para receber novamente as tábuas que ele havia quebrado. Dessa vez ele teve que lavrar essas tábuas, e o Senhor escreveu novamente o que havia escrito nas primeiras tábuas e entregou a ele. Então, pela segunda vez, Moisés esteve 40 dias com o Senhor no monte, onde recebeu novamente os 10 mandamentos. Êxodo 34, 27 a 32. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com vocês e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. Alguém para suportar o que Moisés suportou só por uma ação sobrenatural de Deus, porque do contrário ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água. Do ponto de vista médico, científico, dizem que o máximo que uma pessoa poderia suportar sem comprometimento da saúde seriam 3 dias. Eu já vi uma pessoa que foi mais do que isso,
mas ela tomava banho e ela umedecia os lábios. Ela conseguiu ficar 6 dias sem beber água. Foi o máximo que eu já vi. Agora, não há recomendação para se fazer essas coisas, nem estou dizendo que você faça isso. Normalmente, quando pensamos em jejum, estamos pensando em alimento e não em água. A água é muito importante, é essencial, e o máximo que é possível para não comprometer a sua saúde seriam 3 dias. Mas Moisés ficou ali, o texto continua dizendo, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Verso 28, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. 40 anos depois desse acontecimento, antes do povo atravessar o Jordão, Moisés narra esses mesmos 2 episódios e ele faz isso de uma só vez. Isso é retratado e relatado em Deuteronômio capítulo 9, versos 9 a 20. Então ele diz assim: quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. Na realidade, fizeram um bezerro de ouro, estavam cultuando esse bezerro. E o Senhor me disse: veja que esse povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte, mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Com esse gesto, Moisés estava irado e estava mostrando também, através desse gesto, que o povo havia quebrado exatamente os mandamentos que o Senhor havia dado, ainda que o povo ainda não soubesse, mas ele estava quebrando aqueles mandamentos, e não era uma prática adequada. O povo já tinha um certo conhecimento do Senhor, mas ele diz no verso 17: então peguei as 2 tábuas e lancei-as das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado, ao ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor
me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Talvez seja difícil para nós entendermos hoje a ira de Deus sobre o povo. Nós temos que entender que nós estamos falando de um período em que o povo estava debaixo da lei, e de acordo com esta mesma lei, quem pecasse morria. Qualquer pessoa que transgredisse a lei de Deus era passivo de morte. Não é à toa que nós lemos, inclusive no Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte. E nas Escrituras do Velho Testamento, há um trecho, se não me engano, Ezequiel 18:4, que diz assim: eis que todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Esse é o ensino da Bíblia. O pecado traz morte. Quando Adão pecou, ele não morreu fisicamente, mas ele ficou separado de Deus. O pecado separa imediatamente o homem de Deus. E no caso, no contexto da lei, trazia também morte física. Dependendo do pecado que a pessoa cometesse, a pessoa era disciplinada, punida com morte, para que servisse de exemplo para os outros, para que eles não cometessem semelhante pecado, e era uma forma de preservar o povo, impedindo de cometer pecados que, se não tivesse uma punição severa, levaria o povo a cometê-los com maior frequência. Pois bem, aquele pecado para Deus, a Bíblia diz que pecados que Deus abomina, nós estamos falando de manhã sobre a autoridade espiritual, a rebeldia com o pecado de idolatria e de feitiçaria. Idolatria era um pecado muito grave. Então, tão grave quanto é a rebeldia, a rebelião contra a autoridade que Deus constitui, a idolatria e a feitiçaria eram pecados gravíssimos. E o Velho Testamento está cheio de textos que falam exatamente sobre isso. E o pecado maior que o povo cometeu no contexto da velha aliança foi o de adorar outros deuses, de servir a outros deuses, de fazer para si imagens e esculturas e dobrar-se diante delas. Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo proíbem todo tipo de culto a outros deuses e a feitura de imagens e esculturas. Então, 4 mandamentos são dedicados a isso, a instrução ao povo quanto a isso. Então o texto diz: o Senhor irou-se muito contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Um pouquinho antes o texto diz: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. Moisés intercede pelo povo, intercede pelo seu irmão. Arão foi de uma fraqueza enorme, o povo sugeriu que ele fizesse o bezerro, e ele, aliás, parece até que a iniciativa foi dele, e ele se deixou levar, se deixou influenciar e fez um bezerro para que o povo o adorasse, porque Moisés estava demorando muito a descer do monte, a primeira vez que ele subiu para receber as tábuas da lei. O que queremos destacar é que Moisés jejuou e intercedeu durante 40 dias em favor do povo, para que esse fosse salvo do justo juízo e da condenação de Deus. Deuteronômio 9, 18 e 19 diz, é o texto que nós já lemos: depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou.
há uma coisa que eu e você temos que entender, é que se Deus aplicar a justiça dele na vida de qualquer ser humano, não há um só que vai sobreviver, fisicamente e espiritualmente. Se Deus agisse com justiça na minha vida, eu estaria assado no fogo do inferno. E qualquer pessoa, por mais santa que fosse ou que seja, teria a mesma condenação. Porque é isso que eu e você merecemos, porque temos pecado. Todos nós cometemos muitos erros em nossa vida. E até mesmo a criança mais novinha, interna, quando ela começa a ter consciência das coisas, ela faz birra, e ela grita, e ela quer fazer prevalecer a vontade dela, e se deixar, ela se torna uma pessoa insuportável. Eu não preciso dizer mais nada, que você sabe que isso é verdade. Todo ser humano entregue a si mesmo vai fazer tolices, vai fazer coisas que vão ser contra ela mesma e contra as pessoas que estão ao redor desta pessoa. Então, todos nós, se Deus agir com justiça, nos condenaria. Nós estamos falando de um tempo em que prevalecia a lei. Jesus veio para mostrar a graça, revelar a graça. E o que é graça? É a oportunidade do homem que está condenado a um inferno de fogo, a destruição eterna, a ser salvo, salvo da condenação eterna, salvo do inferno. E por isso Jesus veio. Jesus veio para salvar, para dar a vida dele em nosso lugar, para que a justiça de Deus fosse manifesta na vida dele, e Deus colocasse toda a sua ira. E quando falamos em a ira de Deus, não estamos falando de um Deus com raiva, nervoso, não. Estamos falando de um Deus que age com justiça. A ira de Deus é a manifestação da justiça dele. E a justiça de Deus caiu sobre o seu Filho, que se ofereceu para receber sobre nós os nossos pecados. Então, quando Jesus foi à cruz, era a manifestação da ira de Deus sobre o pecado, que Jesus assumiu, o seu e o meu. Era o juízo de Deus que estava sobre nós e que foi colocado sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o texto do profeta Isaías. Então, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus ainda não tinha vindo, e o que esse povo merecia era realmente a destruição. E Deus está mostrando o que é que o povo merece. Mas Moisés se coloca como intercessor em favor desse povo. E não vai ser a única vez. Essa ocasião ele orou porque Deus queria destruir o povo todo. Olha, eu vou arrasar com esse povo. Eu às vezes fico pensando quais eram os motivos de Deus para dizer isso para Moisés. Cá com os meus botões, eu creio que Deus sabia o que ia acontecer. Mas Deus falou o que é a justiça dele, o que é a verdade dele. O povo era merecedor de condenação, mas Moisés se dispõe a interceder pelo povo, e ele se prostra diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, e permaneceu em jejum durante 40 dias e 40 noites, em favor do povo e do seu próprio irmão, que seria o culpado principal de tudo aquilo que estava acontecendo. No entanto, era o sumo sacerdote. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los.
mas de novo o Senhor me escutou. O que é que nós queremos dizer e por que estamos trazendo isso? Eu vou ler ainda um outro texto que mostra que o Senhor compadeceu-se do povo ao ouvir a intercessão de Moisés, que se humilharam em favor do povo. Deuteronômio 9, 19, mas de novo o Senhor me ouviu. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Quantas pessoas, você sabe, estão caminhando para o inferno e a destruição? Eles estão aos montes ao seu redor. Estão perdidos, estão sem salvação, podem estar usufruindo de todos os benefícios que o mundo oferece, o mundo moderno, a tecnologia, os avanços da ciência e da tecnologia, podem estar bem fisicamente, pode estar bem financeiramente, economicamente, mas eu e você sabemos que se eles não se converterem e não se voltarem para o Senhor, não reconhecerem que são pecadores dignos de morte e dignos do inferno, e se eles não receberem em Jesus o perdão e a purificação dos seus pecados, eles vão para o inferno. E lá não tem volta não. E uma vez que a pessoa morre, não tem jeito para ela. Não adianta orar depois que a pessoa morre. Essa é a razão pela qual nós não oramos pelos que morrem, porque o destino da pessoa é traçado enquanto ela está viva, e ela em vida ela deve escolher se ela vai querer a salvação que Deus oferece através de Jesus ou não. Se ela se recusar a aceitar o perdão e a salvação que o Senhor oferece mediante a fé e o arrependimento que decorre da fé em Jesus, então se ela se recusar a isso, ela estará perdida. Eu sei disso, você sabe. Se não sabe, estou fazendo você saber agora. Então, quantas pessoas estão assim ao seu redor? Você tem seus parentes, você tem amigos, você tem vizinhos, você tem colegas de escola, colegas de trabalho, N pessoas com as quais nós lidamos cada dia. E elas estão caminhando para a morte. E elas estão caminhando para o inferno. A menos que alguém pare e se disponha primeiro a orar por elas, pedindo a Deus que, N coisas nós podemos pedir. Primeiro, para você mesmo, amor por essas pessoas. Elas estão indo para o inferno. Você sente alguma coisa com isso? Isso te afeta? Ou você não está nem aí para isso? Como é que te afeta você saber que uma pessoa morreu e foi para o inferno? Só Deus sabe. E Deus fala na palavra dele para a gente saber que quem não crê no Filho dele vai para lá. Quem não se arrepende dos seus pecados vai para lá. Então, é uma responsabilidade que eu e você temos a de compartilhar a nossa fé. Então, o que é necessário? É preciso, primeiro, amor por essas pessoas. E nós devemos orar pedindo a Deus amor por essas pessoas. É preciso que essas pessoas ouçam a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus, alguém tem que pregar para elas. Não precisa ser um pregador. Basta ser uma pessoa como você, que já tenha encontrado Jesus e saiba dizer, olha, você precisa de Jesus. E eu vou dizer por que você precisa de Jesus. Porque eu precisei, e eu encontrei, e eu estava perdido, e eu me achei em Jesus. Ou falo da maneira como Ele alcançou você, a mudança, a vida em sua vida. Fale, existe N coisas, fale o que você sabe. Se você
quiser pôr em prática, nós já demos um treinamento para toda a igreja, para os usos das 4 leis. Você peça a Deus para te dar a oportunidade, peça a Deus para trabalhar nesta vida ou nestas vidas, ou em alguma pessoa que você não sabe nem quem será, mas peça a Deus que crie uma oportunidade de você alcançar alguém que está perdido, mas que está receptivo à palavra, está pronto para ser colhido, é um fruto maduro, que precisa só que alguém vá lá e fale para ela. Ela está aberta, ela está quebrantada. Se a pessoa que você quer alcançar não está quebrantada, ore por quebrantamento, ore por convicção de pecado, que Deus traga arrependimento e mude. Agora ore por você, por quê? Para que você tenha coragem, porque dá um medo danado. Que medo? O medo de ser rejeitado, o medo da pessoa não te ouvir, de te tratar mal, tudo isso vem. E o inimigo é o prato dele do dia, colocar isso na sua cabeça. Aliás, prato do dia não é nem legal falar, porque não tem nada a ver, mas ele vem e coloca pensamentos na sua cabeça. Olha, ele não vai aceitar, ou ele não vai crer, ou ele vai te tratar mal, ou ele vai criar, ele vai se tornar seu inimigo. Pode ser que aconteça tudo isso. Se acontecer, você vai poder dizer: Deus, eu estou livre do sangue dessa pessoa, porque eu falei com ele. Mas e se você não fala? Bem, meu propósito é levar você a pensar nessas coisas e a refletir sobre a importância de nós, a partir de agora, melhor, a partir de amanhã, nós nos humilharmos diante de Deus e pedindo a Ele: olha, Deus, traga amor. Eu estou frio, indiferente, desanimado, não sinto amor pelas pessoas, não sinto a menor vontade de falar, não tenho coragem, tenho medo. Seja o que for, comece a falar com Deus sobre isso. Não fique satisfeito com a sua situação. Muitas pessoas, na sua própria família, precisam de Jesus. São pessoas que você ama, e você sabe que elas estão perdidas ainda, por enquanto, aguardando que alguém fale. O meu desejo é que você seja despertado nessa hora a fazer isso. Eu queria ler um outro texto que mostra que, por falta de intercessores, muitos caminham para a destruição e morte. É um trecho bem forte e atualíssimo. É o profeta Ezequiel que o diz no capítulo 22, a partir do verso 23. Ele descreve o estado da nação. E o texto diz assim: de novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia da ira. Uma das manifestações da ira de Deus era reter a chuva, impedindo que a chuva viesse. E então, você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros. É por isso que a gente canta: faz chover, Senhor. A gente está pensando em termos espirituais. E estamos pedindo o poder de Deus, a graça de Deus, uma manifestação sobrenatural dele. Você está satisfeito com a sua vida? Tem chovido bastante na sua horta espiritual? Eu quero mais chuva na minha horta. Eu quero mais chuva na minha plantação. Eu quero ver aquilo que tenho semeado frutificar. Então eu preciso orar. Filho do homem, diga a essa terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira.
Há nela uma conspiração de seus príncipes eram seus governantes. Como um leão que ruge ao despedaçar a presa, devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Havia muita injustiça social, muita opressão, muito lucro desonesto, muito arranjo para tirar o melhor proveito. Parece até que isso não existe, né? Bem, não existe hoje. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Eram os sacrifícios que eram feitos. Não fazem distinção entre sagrado e comum. Ensinam que não existe diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue, matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam estes feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. Esses falsos profetas faziam promessas falsas. Olha, vai dar tudo certo, o povo estava no pecado. Não, Deus está abençoando. Deus não abençoa o pecado, nem abençoa o erro, nem abençoa a prática do pecado de qualquer forma. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Então o Senhor diz ainda no verso 30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. O que o Senhor está dizendo? Olha, eu não encontrei nenhuma pessoa que se apiedasse ou que sentisse o que está acontecendo. Por quê? Talvez porque todos estivessem comprometidos com o pecado, com a prática da injustiça, do erro, da maldade. Ninguém sentia que estava acontecendo nada de errado. É assim mesmo. Vão levando, vão tocando, o mundo é assim mesmo. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro que protegesse, um muro que trouxesse segurança ao povo e se pusesse na brecha diante de mim. Nós podemos pensar num muro furado, onde o inimigo poderia entrar, e alguém que, como intercessor, fechasse essa brecha através da intercessão em favor do povo, para que o inimigo não chegasse ali, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Coisa incrível, né? Você já parou para pensar na importância da intercessão? Na importância de eu e você nos colocarmos na brecha em favor daquele que está numa situação ruim diante de Deus? Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Ou seja, eu vou fazer justiça e não vai ficar um só. Vou destruir todos eles. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Se não houver um intercessor, se não houver alguém que se disponha a buscar a Deus em favor daquele que está perdido, ele vai continuar perdido e ele vai para o inferno. Jesus já veio como Salvador e Senhor, mas é necessário que as pessoas ouçam essa mensagem
É preciso que nós oremos para que esses corações estejam quebrantados e sensíveis à palavra de Deus. Eu não posso fazer o coração quebrantar, não posso levar alguém a ter o coração quebrantado, mas Deus pode. Se nós quisermos que os perdidos conheçam a verdade e sejam salvos, nós precisamos orar por eles. 1 Timóteo 2, de 1 a 6, Paulo diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ele recomenda que nós oremos pelas autoridades, pelos que estão investidos de poder, para que haja tranquilidade. O clima no nosso país não é de tranquilidade. Estamos orando por isso, estamos intercedendo por isso, estamos pedindo a Deus para ter misericórdia. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o texto é claro em dizer que para isso acontecer, eu e você temos que orar. Porque Deus age a partir da oração. Deus ouve a nossa oração. E ele continua dizendo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Esse é o testemunho que eu e você devemos dar. Existe alguém que Deus levantou, é o seu próprio Filho, e ele é o mediador entre o homem e Deus. E sem esse mediador ninguém pode ir a Deus. Para nós levarmos essa mensagem, nós precisamos orar. E eu estou conclamando a igreja, como igreja, a nos humilharmos e nos humilharmos através do jejum. Por isso estamos convocando a igreja para 40 dias de jejum e oração. Você pode abster-se diariamente de uma refeição ao longo desses 40 dias. Se você não puder abster-se de uma refeição, alguns não podem mesmo, por motivos de saúde, mas você pode deixar de comer um alimento que você gosta muito e que você come sempre, que não seja essencial, que não venha comprometer a sua saúde. Um chocolate, um doce, se você é vidrado nessas coisas, porque se você já não come mesmo, não está fazendo nenhuma vantagem. É uma coisa que você faz e que vai fazer falta para o seu gosto pessoal, mas não vai ser essencial para a sua saúde. Um chocolate, um doce, um salgado, uma sobremesa, alguma coisa que você vai abolir durante 40 dias. Ou então uma refeição cada dia, um café da manhã, ou outra refeição que você faça. Você pode abster-se também de uma atividade que você gosta muito de fazer, algo que representa muito, e você vai deixar de fazer para estar com o Senhor naquele momento. Se você puder abster-se de uma refeição, tudo bem. Se não, abster-se de algo para você estar com Deus. É o tempo, é a ocasião, é o momento que você vai reservar para estar naquele tempo com o Senhor. Ou, antes de você fazer a próxima refeição, você dedicar ao Senhor aquele período de jejum
E jejum não é para comprar Deus, é para você dizer: Deus, eu quero de fato isso. Tanto quero que eu estou pronto a abrir mão de uma refeição ou de algo que eu quero. Eu estou expressando através do jejum que eu quero aquilo que eu estou pedindo e não é da boca para fora. Por isso que eu me abstenho de uma refeição ou de algo que eu gostaria de comer. É uma forma de você dizer: eu quero de fato, e eu me humilho, eu me prostro diante de Ti em favor dessa pessoa, ou em favor de mim mesmo, para que eu consiga abrir a minha boca. Os motivos nós já colocamos aqui, e você pode ter N motivos. E eu espero ainda nessa semana, quando soltar o boletim de oração, colocar uma série de motivos que a gente pode, pelos quais precisamos orar durante esse período, para que vidas sejam salvas. Que Deus nos ajude nisso. Eu espero que você se comprometa. Se nós somos igreja, nós temos que agir como o corpo. E o braço não pode dizer: não, eu não quero fazer isso. Talvez você nem queira mesmo, mas humilhe-se diante de Deus e diga: olha, eu vou fazer porque eu sou parte da igreja. Eu estou numa igreja que está imbuída desse propósito. Então não seja alguém do contra, não seja alguém que vá realmente remar no sentido contrário. A Bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo, a gente deve andar junto, deve caminhar junto, deve ter projetos juntos, devemos ter alvos juntos. O seu alvo é alcançar as pessoas. O alvo de todos nós é alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. De ver Deus trazendo essas pessoas a Jesus, criando situações que vão viabilizar a comunicação do Evangelho. Você não tem que ter nada arquitetado, mas diga para Deus: Deus, eu quero uma estratégia para alcançar essa ou aquela pessoa, eu quero uma oportunidade, eu quero que o Senhor crie uma situação que vá permitir que eu compartilhe. Quando? Não sei, você talvez não saiba, mas Deus vai agir e responder ao seu pedido se você for realmente sincero e estiver realmente querendo isso. Então esse é o desafio que nós lançamos a partir de hoje, para começarmos amanhã, e você esteja orando por você e por toda a igreja, para que caminhemos todos juntos, todos nós estejamos num só propósito. Amém? Amém.